nome é Daniela Rosa, do Centro Cultural Daniela Rosa, Escola de Idiomas, e estou aqui para a gente tratar um pouco um assunto diferente, que é um assunto sobre números. Números? Como assim números? Sim, é uma aula de números em inglês. Nós vamos aprender a falar corretamente cada número de 1 até 1 milhão, 1 bilhão. Vamos também aprender as medidas em inglês. Você sabia que os Estados Unidos têm as medidas diferentes do resto do mundo? Pois então, as medidas deles de comprimento, peso, área, volume e temperatura é diferente. Então a gente vai saber por que são diferentes essas medidas e como que a gente diferencia uma da outra e como que calcula uma da outra. Parece uma aula de matemática, mas é uma aula bem interessante para você que não conhece muito dessas medidas e nem dos números, como falar o número corretamente, ok? Let's go! Oi, pessoal! Hoje é a nossa aula de número 13, que é uma aula muito interessante que fala sobre números e medidas. É uma aula extremamente interessante e curiosa. Vamos lá! Vamos começar pelos numbers 1 to 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok? Até criancinhas, hoje mais novinhas, sabem os números. Agora vamos ver os números up to 19, até o 19. 13, aqui ó, o TH na língua, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, por que tem o nome teenager? People aged 13 to 19, que é a pré-adolescência e a adolescência. Por isso que adolescente em inglês é chamado de teenager. Certinho? Numbers up to 30. Nós temos então 20 ou 20. 20 é a pronúncia americana, 20 britânica. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ou 30 na pronúncia americana. Ok? Eu posso escrever aqui 24, normalmente eu escrevo colocando um hífen entre a dezena e a unidade. Mas se escrever sem, não tem problema, ok? More numbers, vamos ver mais números como o 40 ou 40. 40, pronúncia americana, 40 é a britânica. 50, 60, 70, 80 ou 80 na americana. 90 ou 90 na americana. 100, que é o 100. 200, 300. Então, por exemplo, em português é uma palavra só. 200. Em inglês você tem o 2 e o 100. Assim como 300 no português, em inglês você tem o 3 e o 100. 400 é o 4 e o 100. Agora o 1000, 1000. 1 milhão, 1 million. 1 bilhão, 1 billion. Important. We separate decimal numbers with periods. Quer dizer, nós separamos as casas decimais dos números com ponto final. Então, em inglês eu falo 37,50 dólares. Em português seria 37,50 dólares. Então, 37,50 dólares.
ok? We separate thousand numbers with comma. Então, os milhares a gente separa com vírgula. Então, ficaria $2.250 seria $2,250. O 2.000 ali, 200 é separado por vírgula e a casa decimal do 50 separado por ponto, ok? É o inverso do português. Vamos agora para as medidas, the measures. Então, vamos lá. Length, quer dizer, medida de distância, né? O que a gente tem? 1 inch, que é 1 polegada, equivale a 2.54 centímetros. Então, uma polegada seriam 2.54 centímetros. 1 meter equivale a 3.28 feet. Então, 1 metro equivale a 3.28 pés. 1 mile equivale a 1.61 quilômetros. Então, 1 milha equivale a 1.61 quilômetros. 1 foot equivale a 30 centímetros. Então, 1 pé equivale a 30 centímetros. 1 yard equivale a 91 centímetros. Uma jarda, né, que eles falam, equivale a 91 centímetros. Os Estados Unidos, eles não participaram da cúpula que decidiu que a metragem fosse mais unificada. Então, eles são praticamente o único país, ou um dos países, que tem essa medida diferenciada. 1 quilômetro equivale a 0.62 miles. Então, 1 quilômetro são 0.62 milhas. Agora, nós vamos ver as medidas de peso, weight. 1 ounce equivale a 28.3 grams. Então, 1 onça equivale a 28.3 gramas, né? 1 pound equivale a 0.45 kilograms. Então, 1 libra equivale a 0.45 quilos. Vamos ver agora a medida de área, area. 1 square inch equivale a 6.45 square centimeters. Então, 1 polegada quadrada equivale a 6.45 centímetros quadrados. 1 square meter equivale a 1.196 square yard. Significa 1 metro quadrado, significa 1.195 jardas quadradas. 1 hectare equivale a 2.47 acres. Então, 1 hectare equivale a 2.47 acres. Ok? Volume agora, volume, que é a parte líquida da coisa, né? 1 cubic inch equivale a 16.39 mililitros. 1 polegada cúbica equivale a 16.39 mililitros. 1 liter equivale a 1.06 quarts. Então, 1 litro equivale a 1.06 quartos. E 1 gallon, que é a medida deles lá de gasolina, equivale a 3.79 liters. Então, 1 gallon são 3.79 litros. 1 cubic meter equivale a 35.31 cubic feet. Então, 1 metro cúbico equivale a 35.31 pés cúbicos. 1 quart significa 0.95 liters. Então, 1 quarto significa 0,95 litros. Então, a medida é diferente, tem que calcular uma com a outra. Temperature table. Então, agora nós vamos ver uma tabela de temperatura, que é diferente também. Então, nós temos o degrees Celsius, que é o que é usado na maioria dos países.
e o degrees Fahrenheit, que é usado nos Estados Unidos. Então, aqui uma tabela de equivalência nós temos menos 40 graus Celsius equivale a menos 40 Fahrenheit. Menos 30 Celsius equivale a menos 22 Fahrenheit. Menos 20 Celsius equivale a menos 4 Fahrenheit. Menos 10 graus Celsius equivale a 14 graus Fahrenheit. 10 graus Celsius equivale a 50 degrees Fahrenheit. 20 degrees Celsius equivale a 68 degrees Fahrenheit. 30 graus Celsius equivale a 86 degrees Fahrenheit. E 40 graus Celsius equivale a 104 graus Fahrenheit. 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. Nós temos aqui, então, o principal, que é 0 graus Celsius igual a 32 graus Fahrenheit. 0 degrees Celsius equals 32 degrees Fahrenheit. Agora, se você gosta de fórmula, matemática, eu particularmente não gosto de matemática, mas existe uma formulazinha para converter Fahrenheit into Celsius or Celsius into Fahrenheit. Aí vocês vão ter que fazer esse cálculo aí, ó. O grau Celsius é igual a 5 nonos e do resultado do Fahrenheit menos 32. Agora, o Fahrenheit vai ser igual a 9 quintos, né, do grau Celsius mais 32. Só que na internet hoje, se você colocar lá conversor de temperatura, você vai ter lá o conversor, não precisa ficar fazendo conta e quebrando a cabeça, ok? É só por uma questão de curiosidade. Bom, pessoal, chegamos ao final da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber mais notificações de mais videoaulas. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais.